Luciano Barrina, ele é fisioterapeuta e osteopata, ele vai compartilhar então aqui com a gente hoje todos os conhecimentos, tudo sobre esse tema. E aí, ao final, vocês, quando tiverem dúvidas, podem compartilhar aqui no chat, que a gente vai estar solucionando todas essas dúvidas ao final da palestra. Mas antes, eu queria chamar o Sandrin, porque ele tem uns dados super legais que a gente já conseguiu levantar nesse momento, com o primeiro mês de andamento aí do nosso programa do Amor a Mim. Sandrin, passo o bastão para você. Oi, Pri. Bom dia, Luciano. Bom dia. Obrigado, Pri, pela abertura aí. Luciano, obrigado pela participação. Agradecer a todos aí, peço desculpa que minha câmera tá com... Deu um um pauzinho aqui e não está funcionando. Mas agradeço a todos pela participação, né? Como a Pri falou, a gente já tem os dados aqui para apresentar, fazendo um comparativo aí do início do programa, já com 60 dias, né? A gente já tem um resultado bem satisfatório. Então, gostaria realmente de agradecer a todos que estão participando, a todos que estão se dedicando, os que ainda não conseguiram perder peso, que estão se mantendo aí no mesmo peso, né? Que fique aí, né? Esse exemplo, né? Dos que perderam para a gente se motivar, tá? Então, aqui, né? Comparando aí, a gente está com 60 dias do programa praticamente, né? Iniciamos lá no finalzinho de agosto as pesagens. Então, fizemos agora o fechamento. Então, a gente está hoje, né, com 414 participantes, tá? Desses 414, 68% compareceu, né, nesse segundo mês para fazer a bioimpedância. Esse número aqui a gente pretende aumentar, né? Nosso objetivo é aumentar essa participação, tá? Então a gente vai contar com o apoio de vocês, compareçam, venham fazer a pesagem, tá? Desses 414, a gente teve aqui, ó, 45%, né? 185 pessoas conseguiram perder peso, tá? Esses que perderam peso aqui somaram um total de menos 386,8 kg, quase 387 quilos a menos, tá? Então, um número bem surpreendente, né? Um número bem legal aí, né? Para o programa, sendo aí já o primeiro mês, né? A gente conseguiu aí, esses participantes que perderam peso foram 41% que conseguiram perder gordura, né? Foram 41% que conseguiram ganhar massa, né? Então, desses 414 aqui, ó, 54% estão fazendo atividade física, 44% estão, né, aderindo a cardápios, teve uma mudança de hábito, mudaram aí a alimentação, passaram a ter uma alimentação mais regular e mais saudável, tá? A gente está com a aderência um pouco baixo na questão do acompanhamento com o nutrólogo, nutricionista, né? Mas a gente pretende aí também incentivar para aumentar esse número, tá? Então, os pontos positivos aqui dessa primeira avaliação nossa, né, foi a redução do peso, a redução de gordura, né, ficou numa média aí dos que perderam em 8,7% a menos, o ganho de massa de 5,6%, né, de ganho de massa, né, os 54% aqui dos participantes aderindo à atividade física, os 44% que tiveram uma mudança de hábito alimentar. As duas primeiras lives a gente teve um total de 260 participantes, né, um número bem significativo para a gente também. As oportunidades ficou aí, né, da gente incentivar mais o acompanhamento com o nutricionista, né, aumentar aí essa presença aí do pessoal vir fazer a bioimpedância, né, e uma porcentagem aí pequena ganhou um pouco de peso, né, a gente sabe que alguns ganharam massa e tal, então a gente pretende aí trabalhar em cima desse pessoal aqui para motivá-los a continuar no programa, não desistir, igual eu sempre insisto aqui para o pessoal, a gente fala que o programa é longo, né, ainda dá tempo, quem não perdeu ainda dá tempo de perder, dá tempo de correr atrás, né, então os números para nós foram bons, né, de início foram bons. Então, mais uma vez, agradecer a todos que estão participando aí do programa. A gente vai lançar um desafio aqui, né, nos grupos de WhatsApp, pessoas já postam, né, com colegas aí fazendo atividade física. Então, como o tema hoje é atividade física, né, a gente vai lançar um desafio aí para quem pratica já, para quem já faz exercício físico,
que consiga levar um colega sedentário para academia, ou para fazer uma caminhada, ou para fazer, né, algum outro tipo de atividade, que tire uma foto, poste no grupo, né, que a nossa ideia aí de lançar esse desafio, né, para incentivar realmente, para motivar, né, aquele colega que já faz atividade física, dele incentivado, ele levar um colega aí sedentário para fazer atividade, registra isso, manda lá nos grupos, né, que depois a ideia é fazer um book, divulgar essas fotos, fazer um negocinho legal aí mais para frente, tá bom? Bom, a minha parte era essa, né? Agradeço de novo aí antecipadamente ao Luciano, a Pri e a todos vocês que estão participando. E agora eu passo pro Luciano. Depois do Só um Luciano, a ponto Thalita vai falar aqui, um pouquinho. Sandrinho. Opa, pode falar. É isso que eu ia adiantar, que vale lembrar que aqui na COFCO a gente tem um benefício muito legal, que é o Gympass, que depois da nossa palestra aqui, a Thalita vai vir para explicar como que funciona, quem quiser aderir a esse programa, ela vai falar certinho para quem quiser, então, ter uma vida mais saudável e também começar a praticar exercícios físicos, o Gympass pode ajudar a gente nisso. É Isso isso aí. então, né? Vamos passar o bastão para o Isso. nosso palestrante, então, Luciano. Luciano. Vai lá, Obrigada pela Luciano. presença, viu, Luciano? É toda a sua live. Acho que está no mudo, não? O som não está saindo. Será que é o microfone do próprio computador que está mutado? A gente ainda não te ouve. Oi, Agora sim. agora sim? Isso. Então vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite feito pela Pri, a Francine do HB que fez o convite para estar falando para mim aí especificamente sobre atividade física. Fiquei até surpreso na hora, falou, poxa, atividade física, né? Físio falando, a gente fica feliz porque normalmente eles acabam às vezes dando preferência para o personal. E o fisioterapeuta ele tem um ponto muito legal referente à atividade física, porque a atividade física ela engloba vários segmentos quando a gente fala aí sobre saúde. Então a gente vai falar um pouquinho aí de cada um desses pontos para vocês em relação principalmente à saúde, que foi o que me foi solicitado, emagrecimento e sobre doenças osteomusculares, como a gente pode estar se prevenindo aí de dores e doenças relacionadas aos ossos, músculos, tendões e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A minha formação, só para, como a Priscila falou, sou especializado em ergonomia com empresas e com osteopatia. E a osteopatia eu trabalho muito com dores e também bastante relação com coluna, tá bom? Então, inicialmente, vou falar um pouquinho sobre atividade física e vou direcionar ela em relação à saúde, tá bom? Sobre saúde, pessoal, eu vou estar falando sobre sedentarismo, sobre diabetes e doenças cardiovasculares, tá bom? Ô Pri, você vai estar jogando algum tipo de imagem para o pessoal? Vamos sim. O João vai compartilhar a apresentação aqui para você poder ir seguindo. E aí, Guiando. assim que você quiser, pode só pedir que ele vai passando. Tá bom, pode colocar então. Só um minutinho que ele já está colocando o arquivo aqui para projetar para a gente. Pessoal, enquanto não abre aí, tá bom? Eu vou falando um pouquinho para vocês aí sobre os temas a serem abordados hoje, tá bom? Então, vou estar falando um pouquinho sobre saúde em relação ao sedentarismo,
que tem ligação direta aí com o emagrecimento e com as dores. Vou falar um pouquinho sobre as diabetes e também sobre as doenças cardiovasculares, tá bom? Em seguida, a gente vai falar especificamente do emagrecimento, a prática de atividade, a relação dela, o quanto é importante durante o emagrecimento. Algumas pessoas sempre relacionam o emagrecimento com a parte nutricional, mas a atividade física a gente vai verificar o quanto ela é importante. E as doenças osteomusculares, eu vou falar um pouquinho sobre dores, especificamente sobre dores crônicas e também sobre as osteoartroses, né? O pessoal aí mais direcionada para as artroses. Então vamos lá, pode ir passando, pode passar o próximo slide, e aí isso vai ser a base do nosso tema de hoje, tá bom? A prática de atividade física relacionada com a saúde, emagrecimento e doenças osteomusculares. Então, pessoal, o que é atividade física? Pode passar para o próximo slide. O que é atividade física? É engraçado porque quando a gente fala em atividade física, normalmente as pessoas relacionam isso com o esporte, né? Normalmente quando a gente fala em atividade física, a gente pensa no ciclismo, na corrida, no futebol, na musculação especificamente. Mas olha que interessante, o conceito de atividade física é o seguinte: o movimento do corpo que consome energia acima do nível de repouso. Então, olha que coisa interessante. Toda vez que você pratica algo que sai do nível de repouso, que você tem um consumo de energia maior, já é considerada atividade física. A gente vai tentar buscar dentro da live, intensificar um pouco mais, porque assim, ó, se você imaginar que é um consumo de energia maior, a gente vai perceber que qualquer tipo de atividade que você faça no cotidiano, isso já é considerado atividade física. No próximo slide, a gente vai verificar que, assim, por exemplo, atividades como jardinagem doméstica, como, por exemplo, o próprio passeio, não a caminhada, mas um passeio com o seu cachorro vai ter um gasto energético acima do nível de repouso, então isso já é considerado pelos estudiosos como atividade física. Mas a gente vai focar especificamente no esporte e nas atividades que têm um consumo maior, porque a gente está visando o emagrecimento. E a gente sabe que atividades de baixo consumo energético tendem a dificultar o emagrecimento, que é o objetivo maior, tá bom? Então vamos lá. A atividade física, ela tem dois tipos de situação. Ela pode ser moderada, leve, e ela também pode ser da parte vigorosa. Pode passar para o próximo slide. Então vamos lá. Toda atividade moderada, ela acelera essa frequência cardíaca. Tudo bem? Porém, sempre quando ela é vigorosa, quando ela tem uma intensidade maior, não é somente a frequência cardíaca, mas a parte respiratória ela muda. Então vamos analisar o seguinte: toda vez que a gente fizer uma atividade física de intensidade, a gente tem uma necessidade maior desse pulmão, a gente faz com que ele trabalhe mais, tanto o pulmão como a parte cardíaca. Então, isso é muito interessante e é muito benéfico para a gente, tá bom? Então, assim, inicialmente, todo mundo que pratica uma atividade física sempre vai iniciar pelas leves e pelas moderadas. E a gente vai deixar, quando tiver já com uma capacidade física maior ou melhorada, para entrar nessas atividades vigorosas ou de alta intensidade, tá bom? A gente vai verificar agora os benefícios da atividade física. Pode passar esse slide. Os benefícios, eles são bem diversos, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora e depois, conforme for chegando os temas, a gente vai distribuindo a esses benefícios. Então vamos lá. Ele auxilia no gerenciamento de peso. Toda vez que a gente pratica uma atividade física, a tendência é que a gente consuma mais energia e a gente começa a diminuir esse peso. Consequentemente, a gente vai se controlando aí esse peso, sabendo onde a gente quer chegar, se está bom, se já passou do ponto, se o que eu estou fazendo agora está sendo bom, benéfico para a minha parte cardíaca, para a minha parte de condição física, muscular, tá bom? Então, a atividade física ela ajuda muito em relação ao peso. E ela reduz a pressão arterial. Olha que legal. Toda vez que eu trabalho a parte muscular, vamos dar um exemplo da corrida. Quando eu começo a iniciar a atividade física como a corrida, a gente faz com que o nosso coração ele aumente o trabalho dele. E aí, quando a gente faz uma atividade aeróbica, que é a bicicleta, a gente analisa aí a corrida,
como os principais, a gente dá uma olhada que esse coração ele precisa aumentar, ele precisa ganhar um pouco mais de tamanho para poder compensar esse volume de sangue que ele está precisando. Então a necessidade do volume ali ela melhora, o coração começa a ganhar dimensões, a cavidade cardíaca aumenta. E toda vez que eu faço a musculação, que já é algo que eu preciso de força, intensidade, o nosso coração ele necessita de força. Por isso que a combinação de exercícios aeróbicos e exercícios de força, como a musculação, são tão benéficos quando associados um ao outro. Então, a redução da pressão arterial, ela diminui, porque o coração começa a ter uma capacidade de controle da pressão melhorada, e os riscos de doenças cardiovasculares, elas acabam diminuindo. A gente vai verificar com mais detalhes à frente. A gente tem um aumento de força e da função muscular. O que é legal na atividade física? O nosso corpo, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele se adapta a todo tipo de situação. Então, assim, se a gente tem, vou dar um exemplo do braço, do bíceps, eu trabalho no dia a dia no escritório, realizo digitação, não faz sentido eu ter um braço grande, com volume grande, se eu não tenho necessidade dele estar aumentado. Então, o nosso corpo ele se adapta e deixa o nosso braço com o tamanho proporcional ao que eu faço no meu dia a dia. Por isso que quando eu faço a musculação, a gente tem um ganho de volume maior, porque lá eu chego lá, eu coloco lá 20, 30 quilos para mim estar levantando com os braços, então automaticamente o nosso corpo fala: opa, eu preciso aumentar o tamanho aqui porque a minha necessidade agora mudou. Eu não tenho mais que ficar naquela parte de atividades leves, como a digitação, como atividades do dia a dia. Então eu preciso aumentar. Então rapidamente a gente tem um ganho de força e essa função muscular melhora. Então nosso corpo aí totalmente adaptativo para os estímulos que a gente dá para ele no dia a dia. Então a atividade física vai fazer com que o nosso corpo se transforme, porque a gente vai ter um aumento de força, seja ele nos braços, na perna, no abdômen, isso é indiferente, mas o nosso corpo rapidamente vai se adaptar, tá bom? A atividade neuroprotetora, na questão que deixar esses neurônios sempre ativos, o pessoal que vai chegando na terceira idade, eles iniciam essa atividade física com o intuito de proteção do cérebro mesmo, de deixar ele estimulado e de cada vez mais a gente está sempre se desenvolvendo, deixando sempre esses neurônios e a parte cerebral sempre ativa. Então isso é super legal também quando é relacionado à atividade física. Promove saúde mental e melhor humor. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera uma substanciazinha aí chamada beta-endorfina. E a beta-endorfina, ela é responsável pela sensação de bem-estar, pela sensação de alívio, de prazer. Então, consequentemente, a nossa parte mental melhora, o nosso humor melhora com a atividade física. Reduz o desenvolvimento de disfunções metabólicas, é o exemplo da diabetes tipo 2. Então, a atividade física ela faz com que o nosso organismo trabalhe também essa parte visceral, essa parte do organismo que a gente vai verificar que é tão importante para a gente poder proteger contra algumas doenças, como por exemplo a diabetes e os riscos de doenças cardiovasculares. E melhora também a resistência óssea. Nós vamos perceber aí lá na frente o quanto ela é importante para a parte óssea. A gente vai falar um pouquinho também sobre a osteoporose, tá bom? Olha quantos benefícios aí que essa atividade física traz para o nosso corpo. Próximo slide. A OMS ela indica, pessoal, que a prática de atividade física deve ser de 150 minutos por semana. Pode às vezes parecer muito aí, mas a atividade física distribuída ao longo da semana dá 20 minutinhos aí de atividade física para chegarmos nos padrões que a Organização Mundial da Saúde indica em relação à atividade física, tá bom? No próximo slide a gente vai verificar um pouquinho sobre o sedentarismo, a ausência, pessoal. Toda vez que a gente deixa de praticar uma atividade física, a gente entra aí no sedentarismo. No próximo slide, a gente vai analisar alguns fatores. É o segundo maior fator de mortes, atrás apenas da hipertensão arterial e fica à frente aí de obesidade, tabagismo e diabetes.
Olha que incrível aí, quantas pessoas deixam de se movimentar, de realizar uma atividade física. Olha, fator de morte, cara, que incrível, né? Segundo fator de morte, 70% da população mundial é sedentária. Quando a gente fala que a pessoa é sedentária, é porque ela não realiza aqueles 150 minutos, tá? É dentro de um padrão. Algumas pessoas realizam atividade física mais uma vez na semana, então elas entram dentro da faixa de sedentarismo, tá bom? E o Brasil fica em primeiro da América Latina aí, o quinto maior do mundo em relação ao sedentarismo. Próximo slide, a gente vai dar uma olhada que o sedentário ele queima menos gordura. Se pode passar o próximo slide. Isso. O sedentário ele queima menos calorias. Consequentemente, aí temos uma diminuição da força e da resistência muscular. Toda vez que a gente deixa de praticar uma atividade física, lembra que eu falei agora há pouco em relação à força e resistência? O nosso corpo rapidamente ele se adapta e aí ele passa a exigir menos do nosso corpo, então ele diminui a quantidade de força, mesmo como uma forma adaptativa. E a circulação sanguínea, ela deixa de circular, o coração deixa de bombear com uma frequência maior, ele está com uma adaptação menor, ele vai ficando cada vez mais preguiçoso, e a nossa circulação aí começa a acumular gordura e gera uma má circulação. Consequentemente, a gente retém líquidos, a gente percebe que os sedentários ele tem aí, principalmente membros inferiores, um pouquinho mais inchados, aí a gente costuma verificar muito isso com a marca da meia. Quando a gente coloca uma meia que é um pouquinho mais apertado, a gente verifica aí que fica realmente a marca em relação ao acúmulo de líquidos. E ficamos mais suscetíveis a processos inflamatórios. Pessoal, olha que engraçado. A gente vai dar uma olhada lá na frente, quando falar um pouco da obesidade, que o obeso ele sente mais dores que a pessoa normal. E é engraçado porque algumas pessoas falam assim: ah, mas só porque está obeso a pessoa está falando que tem dor. Mas a gente vai analisar que o obeso realmente sente muito mais dor do que uma pessoa com o peso dentro do ideal, tá bom? Próximo slide. Então aí o sedentarismo, quando a gente fala sobre atividade física, por onde eu começo, Luciano? Olha, eu preciso começar a fazer atividade física e eu preciso ter uma ideia por onde eu começo. O ideal, pessoal, é iniciar por atividades sem impacto. Quais são atividades sem impacto? A gente vai dar uma olhada aí que atividades como a bicicleta, o próprio pilates, a hidroterapia são importantes para o início, porque se a gente inicia por uma atividade de alta intensidade, a gente tem um risco de lesão muito grande, tá bom? Eu vou dar um exemplo, só para a gente ilustrar. Teve um jogador do São Paulo uns anos atrás, ele foi para a Alemanha jogar futebol, e ele, jogador profissional, 25 anos, ele estava super bem fisicamente, e ele, por um motivo de depressão, colocou fogo na casa dele, e ele foi preso. Esse cara ficou 2 anos e meio dentro da prisão. E ele tentou voltar, depois que ele saiu da prisão, a jogar, ele voltou para o São Paulo. É o Breno, o zagueiro, para quem conhece aí. E o Breno, ele tentou voltar, e dentro dos 2 primeiros anos dele de retorno, porque era alta intensidade, ele sofreu em torno de 15 lesões. Por mais que ele tinha todo um cuidado em volta dele, a atividade, depois de um tempo parado, tem que ser gradativo. E o pessoal tentou retomada aí com ele, e ele voltava a se machucar e a se machucar, tá bom? Então, o organismo, ele precisa mesmo dessa adaptação, precisa iniciar de uma forma mais baixa, para depois a gente começar com algo um pouquinho mais forte, tá bom? Lembrando, eu dei 2 exemplos, de um aeróbico e de um de fortalecimento, que é onde é o benefício para o coração, ele é maior, tá bom? Próximo slide, e agora a gente vai começar a entrar em diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre a diabetes. Pessoal, o nosso organismo ele tem um órgão que é o pâncreas, e esse órgão aí, ele é responsável por controlar a quantidade de açúcar do nosso corpo. Então, eu vou dar uma resumida aí. Sempre quando a gente ingere um alimento, tem uma quebra desse alimento e ele libera a glicose, que é o açúcar. Essa glicose, ela, a hora que chega no nosso organismo, o nosso pâncreas ele começa a produzir um hormônio, né, na verdade, que é a insulina. E a insulina consegue fazer o controle de quanto esse órgão consegue aí passar esse açúcar para dentro da célula.
Então, de forma resumida, a gente ingere o açúcar, o pâncreas, ele produz o hormônio da insulina, e aí a insulina faz o equilíbrio da quantidade de açúcar no nosso corpo. Só que aí entramos em duas situações. Primeiro, o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, o nosso pâncreas ele tem um déficit, isso é genético, tá? O pâncreas deixa de produzir o hormônio da insulina na quantidade ideal, e aí então temos o aumento da glicose. E aí é onde a pessoa tem que tomar as injeções para poder controlar e poder colocar insulina no corpo a ponto de ter esse equilíbrio. No segundo tipo de diabetes, o tipo 2, ele é adquirido. É quando nós temos os hábitos de vida aí que geram a diabetes, que no caso é o sedentarismo. A pessoa deixa de fazer atividade física, consequentemente ela ganha peso, ao aumento de gordura, principalmente abdominal, e aí então essa gordura, tanto abdominal como outras situações que eu não vou especificar muito, o pâncreas ele produz a insulina, só que a glicose não consegue ser quebrada e tem uma barreira que não deixa o pâncreas fazer com que essa insulina chegue na quantidade certa. Então, isso entra num quadro onde atividades saudáveis, como, por exemplo, atividade física e uma alimentação saudável, faz com que isso entre em equilíbrio novamente. Não tem a necessidade da injeção de insulina, mas nesse caso aqui a gente tem insulina. Então, tem bastante insulina, tem a glicose, mas não conseguimos aí ter a quebra entre a insulina e a glicose nas células. Tá bom? Próximo slide. Então, aí, quando a gente entra no tipo 2, que é onde a gente consegue estar controlando de uma forma melhor e onde a atividade física ela nos ajuda. Então, a atividade física, nesse caso, ela ajuda muito, porque a pessoa que tem o diabetes tipo 2, ela é sedentária. Consequentemente, ela tem um ganho de peso, ela vai ter o colesterol alto, ela vai ter um aumento de insulina, e tudo isso leva ao risco de doenças cardiovasculares, tá bom? Então, as cardiopatias são comuns no diabetes tipo 2 e eles normalmente acabam falecendo muito por cardiopatias. Mas é porque a pessoa deixa de fazer atividade física, tem um acúmulo de gordura e tudo isso acaba levando a doenças do coração, tá bom? Então dá para a gente aí fazer atividades e cuidar da diabetes tipo 2. Doenças cardiovasculares. Próximo slide. A gente vai dar uma olhada aí agora como que isso afeta o nosso coração. Quando a gente faz atividade física, o nosso coração ele aumenta de tamanho. Lembra que eu falei agora há pouco? Ele tem que aumentar de tamanho. E aí eu faço musculação também, ele ganha força. E aí ele tem uma capacidade aumentada do coração. E ele acaba regulando aí a nossa pressão. Por isso que os hipertensos têm que fazer atividade física, para esse coração ter uma capacidade de trabalho melhor, reduzindo aí as chances de infarto. Olha que interessante também, que legal. Pode voltar no slide anterior. Olha que interessante. O nosso coração, quando a gente acelera ele, a gente fala, ó, eu preciso de mais sangue, eu preciso ter mais força no coração. Ele rapidamente, o nosso cérebro, o nosso coração, ele fica preocupado, ele fala, meu Deus, e agora? Eu preciso mudar, preciso me adaptar. E ao mesmo tempo que ele está crescendo, ele começa a gerar umas veias, umas artérias, na verdade, umas artérias a mais no nosso coração. Essas artérias são chamadas artérias colaterais e elas começam a ser produzidas, elas começam a ser geradas e para uma situação de emergência. Então, o nosso coração ele começa a ficar preparado para o caso de um infarto. Por isso que vocês já devem ter ouvido de algumas pessoas jovens que tiveram um infarto e esse infarto foi fulminante. Por que esse infarto no jovem de 20 anos ele é fulminante? Porque ele ainda não gerou tanta atividade física a ponto dessas artérias colaterais se desenvolverem, esse sistema de emergência. Na pessoa adulta, esse sistema já foi projetado, então se travar a nossa artéria principal, existem outras artérias aí que nos ajudam. Olha que interessante. Então a atividade física ela ajuda também nos riscos de infarto, tá bom? Próxima atividade, próximo slide. Então aí a gente entra para o emagrecimento. Olha aí. Olha que legal essa imagem. Eu gosto muito dessa imagem do raio-x aí do obeso. Tem um mito aí com o pessoal mais antigo que eles dizem
Não estamos ouvindo mais. Acho que mudaram todos aí e mutou você sem querer. Tudo bem? Alô? Retomou? Agora sim. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Então, em atividade física, a gente vai olhar aí que o esqueleto humano ele é igual, tanto para o obeso como da pessoa normal, tá bom? Algumas pessoas aí têm uma alteração, é lógico, mas ela é bem pequena. Algumas pessoas dizem aí que o obeso tem o osso mais grosso, o osso mais forte, mas isso é literalmente um mito. E a gente vai verificar aí pela imagem inicial que o obeso ele tem um esqueleto do tamanho proporcional à pessoa com o peso ideal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o emagrecimento. 26% da população brasileira está dentro dos índices de obesidade. Olha que grande, a cada 4 pessoas uma é obesa. Próximo. E aí 61% já estão com sobrepeso, tá bom? No Brasil também esse índice, muito alto por sinal. Próximo. E que 89% dos obesos têm um aumento de dores crônicas. E aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre as dores. Próximo. Pessoal, obesidade. Como que eu chego ao diagnóstico se eu sou obeso ou não? A gente tem uma continha aí onde a gente verifica a altura e o peso, né? A gente pega a nossa altura, faz vezes 2 e a gente divide o nosso peso por essa altura. E aí temos os índices, assim, o IMC, índice de massa muscular aí, índice de massa corporal, e a gente chega à conclusão se somos obesos, sobrepeso ou no peso normal, tá bom? Vamos para o próximo. E aí, Luciano, obesidade, qual a razão dos aumentos das dores dos obesos? E aí, então, temos três tipos de dores aí, 3 motivos por quais temos aumento das dores. Primeiro, temos aí o obeso, ele tem uma carga mecânica em cima das articulações, tá? Então a gente tem, quando tem um aumento de peso, aumenta a carga em cima das articulações. Mas não é só isso. O obeso também ele tem um limiar de dor, tá? Então a gente tem aí um limiar de dor que as pessoas sentem. Alguns sentem dor com mais facilidade, outros são mais sensíveis. E a gordura, pessoal, a obesidade faz com que essa conexão de sensibilidade ela fique aumentada, tá bom? Então o limiar de dor fica alterado no obeso, ele realmente sente mais dores. Teve um estudo em obesos e pessoas com sobrepeso e no peso ideal, e aí os testes, a compressão em cada um, os obesos sentiam muito mais dores com o mesmo estímulo. E em terceiro, é em relação à inflamação. O obeso, a quantidade de gordura gera um processo inflamatório natural dentro do organismo. Então, o obeso, ele realmente tem uma substância no corpo dele que gera mais processo inflamatório. Por isso que o obeso tem tanta dificuldade em perder, em controlar a dor. O tratamento para dor no obeso ele demora mais, porque a quantidade de agentes tóxicos e inflamatórios é aumentada durante a obesidade. Tá bom? Próximos slides, pode passar. Vai um pouquinho mais adiante. Pode passar, pode passar. Isso, chegamos aí. Então, o processo inflamatório no corpo do obeso, ele aumenta, tá bom? As pessoas com sobrepeso têm 20% a mais de dor, enquanto o pessoal da obesidade tem 200% a mais de chances de terem dores. Aí a sensibilidade fica realmente alterada. E as dores crônicas, as artroses e até mesmo a fibromialgia vêm para deixar esse corpo mais doloroso. Tá bom? Então, o emagrecimento, pode passar para o próximo. Isso. O emagrecimento ele é fundamental para a gente ter mais saúde, melhorar a saúde e obter uma qualidade de vida e mais longevidade. O exercício aeróbico, ele é indicado porque ele tem um gasto energético maior, a gente gasta mais energia, mas o fortalecimento, ele é importante porque o músculo, eles são os maiores consumidores de energia do nosso corpo. Então, a gente vai verificar que a médio prazo aí, para a gente perder mais peso, chega no momento em que a gente deixa de perder muito peso, né? As pessoas que têm a obesidade percebem muito isso, chega num determinado momento, para de perder peso, e aí o ganho de músculos ajuda muito na hora de estar reparando isso. Além de melhorar os sintomas de artrose, né? Deixa de ter um impacto, melhora a sensibilidade.
e a pessoa deixa de ter aquele agente anti-inflamatório em excesso. Tá bom? Então, a atividade física ela é excelente para perda de peso e também para prevenção de doenças osteomusculares. Entre elas, a gente vai verificar a artrose, a gente vai verificar as dores crônicas e também a osteoporose. Pode passar. Então, as dores crônicas, a gente verificou aí que os músculos ficam mais fracos, a postura piora, a pessoa deixa de se movimentar, ela vai ficando travada. O nosso cérebro, ele é totalmente adaptativo, como eu falei. A pessoa, quanto menos ela se mexe, o organismo fala, opa, se não está se mexendo, não preciso. Por que eu vou ter uma amplitude grande se a pessoa não está se mexendo para isso? Então, ela vai gerando aderência nas nossas articulações, esse músculo fica mais encurtado, e é onde a pessoa começa a falar aquela frase, nossa, estou ficando travado, eu estou muito travado, eu não consigo tocar mais a mão no chão na hora do exercício, eu estou muito mal. E aí entra numa questão das dores crônicas, que é a seguinte, quando eu me mexo menos, a necessidade de lubrificar essa articulação ela é menor, então o líquido sinovial também diminui, tem mais aderência osso com osso, gera mais artrose, gera mais dor. E a gente vai entrar num ciclo vicioso de dor aí, a partir do momento que a gente não pratica atividade física. A gente vai dar uma olhada na artrose. A artrose ela vem por um desgaste, ela é natural, não necessariamente eu preciso ter dor. Se eu praticar atividade física, eu lubrifico mais essa articulação, eu dou mais estímulo para esse osso ficar forte, e aí eu tenho um ganho na qualidade de vida. Quem tem artrose, Luciano, pode fazer atividade física? Pode. A questão é que essa pessoa vai ter que buscar algo que é específico para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma artrose de joelho muito forte, ela tem que dar uma preferência, por exemplo, na parte aeróbica para bicicleta, em vez de dar preferência para corrida que tem impacto. Ah, Luciano, mas eu gosto muito de salto, algo do tipo, eu gosto de jogar vôlei. E aí a gente vai verificar que a pessoa realmente precisa de uma adaptação. Nesse caso, por exemplo, o Pilates entra super bem, a hidroterapia, a hidroginástica, tá bom? Ele entra principalmente para iniciar. Eu acho que quem tem artrose tem que fazer o que gosta. Então, eu acho que, por exemplo, quem tem artrose e quer jogar futebol, a pessoa tem que se cuidar, tem que fazer algumas atividades específicas para melhorar o quadro e fazer, mesmo que num volume menor e numa intensidade menor, mas fazer aquilo que gosta. Então, dá sim para fazer uma adaptação, dá para praticar atividade física de uma forma super saudável e sem dor quando a gente tem artrose no nosso corpo, tá bom? Atividade física super benéfica. Osteoporose, para a gente falar, e por último, para a gente fechar, a osteoporose. O nosso osso, ele é esponjoso, ele tem uma calcificação ali e tem uma densidade. E toda vez que a gente deixa de praticar atividade física, a gente se torna sedentário, a gente deixa de ter um estímulo chamado efeito piezoelétrico. O que é o efeito piezoelétrico? Toda vez que a gente tem um impacto, como por exemplo andar, saltar, uma corrida, mas só o impacto do chão, de se movimentar, gera uma eletricidade no nosso osso. E isso faz com que esse osso se torne cada vez mais forte. Quando a gente deixa de ter esse impacto no chão, essa descarga de peso, a gente começa a gerar osteoporose. Por isso que o idoso, ele deixa de se mexer menos, ele vai gerando osteoporose. Soma a efeito de curiosidade, quem vai para o espaço, astronautas, eles voltam com osteoporose, tá bom? Eles criam equipamentos para diminuir isso, para controlar, mas normalmente eles voltam com o índice de osteoporose, porque esse osso deixou de ter o estímulo. Voltou a ter descarga, volta a ter essa carga elétrica, né, o efeito piezoelétrico, e esse osso volta a ter um ganho aí dessa parte esponjosa do nosso osso. Tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês aí como que é o ciclo de quem não pratica atividade física. A pessoa deixa de fazer atividade física, é sedentário, e ela começa a ter dor. Ué, mas se ela não pratica atividade, por que ela tem dor? Porque ela tem menos movimentos, a articulação começa a ficar mais rígida, ela deixa de lubrificar essa articulação, e aí a pessoa, consequentemente, ganha peso. Isso é natural. Por mais que a pessoa, às vezes, o biotipo da pessoa ela não engorda, mas a pessoa deixa de ter uma lubrificação, uma articulação mais rígida, e essa dor aumenta. Ao contrário disso, a atividade física, ela joga para duas vertentes, ela ganha massa muscular,
onde a pessoa começa a diminuição de peso. A gente sabe que a troca aí de tecido gorduroso pelo muscular a nível de peso de balança, ela não é bem essa regra, mas ela tem uma diminuição aí desse peso do obeso e do sedentário e consequentemente tem uma diminuição da dor, deixa de ter impacto aí, deixa de ter o estímulo da artrose. A pessoa que pratica atividade física, ela ganha mais movimentos, então a articulação dela é mais lubrificada, a dor dela também diminui. Lembrando que quanto menor o peso, a gente vai lembrando aí que o obeso começa a perder aquela toxina, aqueles agentes inflamatórios no nosso corpo, tá bom? E então a gente fecha em a saúde, o sedentarismo, diabetes e doenças cardiovasculares são benéficas, são beneficiadas com atividade física, assim como o emagrecimento ajuda para a gente diminuir aí a questão do obeso, porque o obeso ele tem agentes inflamatórios, ele tem uma descarga de peso maior em cima e tudo isso prejudica em relação à dor. E as doenças como osteoporose e artrose, elas melhoram realmente as dores crônicas também, quando a gente pratica atividade física, tá bom? Último slide, a gente vai falar um pouquinho da ginástica laboral. A Fran me pediu aí para falar um pouquinho. A ginástica laboral traz muitos benefícios, como a integração social é muito legal, pessoas de setores diferentes convivem, participam, por mais que a atividade, que às vezes a ginástica é feita por setores, é bom as pessoas se interagirem, se falarem fora do ambiente de trabalho, não fora do ambiente, mas sem ser somente o assunto do trabalho, isso traz uma integração social muito boa, e isso acontece na ginástica. A pessoa ganha concentração e disposição ao início da jornada de trabalho, a disposição eu acho muito bacana, a pessoa fala, nossa, estou me sentindo melhor para começar a trabalhar, né? Muito bom. E a melhora da consciência corporal. Algumas pessoas, eu passo alguns exercícios, a gente vai fazer uma mini ginástica aqui agora, e a gente vai ver que algumas pessoas não têm nem ideia de alguns movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer. A tensão muscular é diminuída, melhora a oxigenação dos nossos músculos, melhora a parte sanguínea e os riscos de acidente também diminuem. Tá bom? Os benefícios da ginástica são somente alguns, eles trazem muitos e a gente vai fazer um pouquinho aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou fazer aí 3 minutinhos para a gente começar aí a fazer alguns exercícios da ginástica. Vamos lá então, ó, mãos lá na frente, abre e fecha essas mãos. Vamos começar aquecendo um pouquinho aí esses dedos, tá bom? Vamos lá. Abre e fecha as mãos. Isso, esquentou. Agora eu quero ver, hein? Hora de separar aí os atletas dos sedentários. Palma da mão para o lado de fora. Passa uma mão por cima da outra. Entrelacem os dedos lá na frente. Ó, detalhe, hein? Não pode soltar esses dedos. Eles não podem soltar. Dedos unidos. Gira esse braço lá na frente, ó. Estica esse braço. Vamos lá. Tenho certeza que tem gente chiando aí no fundo. Voltou. Trocou. Faz do outro lado. Entrelaçou os dedos. Girou lá na frente. Meu Deus, tem gente do meu lado aqui que tá com os braços torcidos aí. Parece que vai quebrar. Retomou. Isso aqui, pessoal, abre e fecha de novo. Palma da mão lá na frente, puxou os dedos da mão. Detalhe, hein, ó, não deixa o polegar de fora. Puxou os 5 dedos e o braço tem que estar esticado, ó, não, nada de braço dobrado. Braço esticado, segurou lá na frente. Pessoal, é engraçado esse exercício de entrelaçar os dedos e girar, né? Trocou a mão. A maioria das pessoas tem dificuldade para fazer, porque na verdade ele exige muito da articulação, tá bom? A musculatura do punho, que é essa que a gente está fazendo, a maioria consegue, mas quando fala da articulação do cotovelo, ela tem aí um pouquinho de restrição. Puxou o pescoço para o lado, corpo reto, nada de compensar com o corpo. Corpo reto, puxou o pescoço para o lado. Trocou o outro lado, segurou. Lembrando que a ginástica também traz bastante flexibilidade, a pessoa melhora o tamanho da musculatura e ganha um pouquinho mais de flexibilidade, o que previne também, segundo alguns artigos, doenças como a tendinite, por exemplo.
Isso. Girou esses ombros lá para trás, soltou um pouco, girou esse ombro lá para frente. Isso. Soltou. Prontinho, pessoal. Fizemos um pouquinho de exercício aí, tá bom? A parte administrativa eu gosto bastante de passar esses exercícios de punho. Acredito que ajudem bastante, tá bom? Falei bastante, Pri, dá uma ajuda aí agora. Me passaram que o pessoal tem direito de fazer perguntas aí agora. Fico aberto a perguntas agora e fico à disposição de Exato. vocês. Excelente essa ginástica laboral. Eu chiei, eu fui uma das pessoas que chiaram na hora de mudar ali os braços, girar, eu chiei dos dois lados. Então, eu sou essa pessoa que estou precisando melhorar meu condicionamento físico. Eu só queria antes passar a palavra para a Thalita, que ela vai explicar um pouquinho do Gympass aqui para a gente, e aí a gente retorna então com as perguntas, porque eu já tenho algumas para fazer para você. Tá bom? Thalitinha, é com você então. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então, colocando aqui um pouco para vocês, né, diante de tudo que o Luciano colocou dos benefícios da atividade física, né, a gente como RH não pode deixar de compartilhar aquilo que a gente facilita e colabora para os nossos colaboradores conseguirem, né, realizar a atividade física. E eu vou trazer aqui alguns dados rapidamente para vocês com relação ao Gympass. Vou compartilhar, só um minutinho. Ok. Bom, então aqui é só uma informação, só a título de curiosidade mesmo, que as nossas adesões, coincidência ou não, mas elas vêm aumentando a partir do programa Amor a Mim. Então, a gente acredita, né, que grande parte dos nossos funcionários já estão aderindo ao Gympass, já conhecem, né, quando a gente olha que a parte de cadastro, a gente percebe que são as pessoas que conseguem já baixar o aplicativo, então a gente tem 36% da nossa população conhece o benefício, pelo menos já baixou para dar uma olhadinha, e hoje a gente tem aí 1.040 colaboradores com adesão ao Gympass, tá? Então, só para quem ainda não conhece, né, a partir de quando, qual o valor que começa a ser disponível esse benefício? Então, a gente tem a partir de R$ 29,90, e aí nós temos os planos básicos de R$ 45,90 e vai até R$ 600, né? Aqui na nossa região, a gente tem, assim, boas academias, trazendo aí até o máximo do Silver, né, de 109, e esse plano de R$ 29,90, ele serve bastante para aquele funcionário que às vezes ele só quer disponibilizar o benefício para que o dependente tenha acesso. Então, é uma facilidade, né? Porque a gente sabe que o titular tem que estar ativo no plano para que o dependente possa utilizar. Então, se às vezes, porventura, você não deseja fazer muita coisa com o Gympass, mas você quer dar oportunidade para o seu dependente utilizar, a opção é o plano mais básico, que é o Starter, né, que a partir de R$ 29,90. Mas além das academias que nós temos, né, e nós temos também uma facilidade dos aplicativos. Então, por exemplo, às vezes na minha cidade, o horário que eu gostaria de fazer, não tem muita facilidade com a academia credenciada, mas nós temos também os aplicativos. Eu não sei se você sabe, mas através do aplicativo do Gympass, você consegue acessar diversos aplicativos como esses aqui, né, que dão acesso a tanto a parte de saúde mental, quanto a parte de nutrição e também de atividade física. Então, você tem aí aulas de aeróbica, aulas né, com personal para poder te ajudar a fazer essa atividade física dentro de casa, tá? Se você tiver alguma dificuldade em acessar o aplicativo, entender um pouco melhor sobre os aplicativos que tem disponível em cada plano, né? Porque aqui, ó, a gente vai mostrando, ó, de acordo com cada plano que você adere, você tem um tipo de aplicativo disponível para você. Assim como
de acordo com o plano que você escolhe, você tem determinadas academias credenciadas. Então, esses são alguns exemplos. E se você tiver alguma dificuldade, eu vou deixar aqui ó, o e-mail da Francine, ela fica como a responsável pela parte do Gympass, tá? Você pode colocar esse e-mail aqui no Teams, lá no buscar, coloca na lupinha, escreve esse e-mail, aperta um Enter que vai buscar o contato externo, tá? E a Denise e a Monielle são atendimentos que ficam mais próximos dos polos, né? A Monielle fica no Polo Norte e a Denise no Polo Sul. A Fran atende de forma corporativa, então ela está à disposição aí de vocês, caso tenha alguma dúvida para acessar o Gympass, a Fran pode estar auxiliando com relação a isso, tá? Bom, pessoal, o que eu queria passar era rapidamente sobre o Gympass, independente do Gympass, né, Luciano, que a gente quer que as pessoas façam atividade física, né? A gente tem visto realmente que as pessoas têm feito, prova disso é os números que o Du já apresentou para a gente no início do programa, mas obviamente o benefício do Gympass facilita, né, e te dá acesso aí Legal. a determinadas atividades físicas de formas diferentes, né? Depois estou à disposição aí como RH para tirar dúvidas de vocês, dificuldades com relação à adesão e qualquer problema com relação ao Gympass, estamos à disposição também para poder facilitar e auxiliar você nesse acesso, tá bom? Obrigada, gente. Agora volta a palavra para o Luciano e para a Pri, e vocês coloquem as dúvidas de vocês aí, tanto com relação à palestra quanto ao Gympass, a gente está à disposição. Excelente, Legal. Thalita. Bom, Luciana, a gente tem então uma pergunta que a Maristrela trouxe aqui para a gente a respeito da yoga. A yoga é uma atividade que pode se considerar leve? Ela é considerada leve porque ela não tem impacto. Normalmente, atividades leves são de longa duração, com uma intensidade maior, ou então no sentido de muito impacto. Então, o yoga, sim, ela é considerada uma atividade leve, assim como ela é próxima ali um pouco do Pilates também. Então, ela é considerada devido a esse nível de impacto e intensidade. Inclusive, o yoga é excelente em relação à articulação e ganho de flexibilidade. Muito bom. No começo da apresentação, você trouxe a respeito da bicicleta, né, do Pilates, e aí trouxeram uma pergunta aqui para a gente nos grupos de comunicação a respeito de quem é sedentário, qual o melhor tipo de exercício para se iniciar, além desses que você já trouxe na apresentação? Teria algum outro, ou até mesmo a própria caminhada? A caminhada é muito indicada. Bicicleta é muito indicado. Exercícios como yoga, pilates, hidroginástica são muito bons. Todo pessoal que não tem uma duração aí de acima, sei lá, de 1 hora, por exemplo, que é um que a gente pode jogar aí, de 1 hora, começa a ficar mais tranquilo, desde que não tenha muito impacto. Então, por exemplo, a pessoa quer voltar, que ela quer jogar futebol. Comece pela caminhada, ela vai evoluir para uma corrida, para depois chegar no futebol, tá bom? Então, esses tipos de atividades, eu quero começar com a musculação. Pode fazer a musculação, mas faça atividades mais leves, inicie sempre com a caminhada e a bicicleta. A caminhada na esteira, só para mencionar, ela é mais benéfica para as articulações do que o piso em si, tá bom? Que o asfalto, tá bom? Terrenos irregulares. Ela tem ali um amortecedor na esteira que ajuda bastante. Então, seriam algumas outras opções aí para você estar iniciando as suas atividades, tá bom? Aí trouxeram outra aqui para a gente a respeito da faixa de idade, né? Existe uma faixa de idade que a gente precisa se alertar por ser uma idade mais vulnerável a doenças relacionadas à obesidade? Não necessariamente. A questão é que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais preguiçosa. Então, a hora que vai chegando depois da fase adulta, ali, próximo dos 50 anos, elas deixam de praticar atividade física. E aí é onde entra a obesidade, tá? O pessoal vai ficando mais velho e vão ficando mais obesos. Mas o sedentarismo a gente viu que ele chega a 61%, se você jogar de uma forma geral. Então, a obesidade ela tem em todas as idades. A gente pega crianças que são com alimentação baixa e com baixo estímulo,
principalmente hoje a gente verifica celulares, por exemplo, e as crianças estão com índice de obesidade já grandes desde pequeno. Então, esses cuidados sobre a atividade física, ela vem desde sempre, desde a da criança até a parte da velhice. As pessoas começam a se cuidar entrando na faixa da adolescência para a fase adulta, onde o pessoal começa a fazer. O problema é que a atividade física, quando não tem uma doença ali relacionada, alguma necessidade, a pessoa, ou até mesmo pela parte estética, a pessoa, por saúde mesmo, ela deixa de praticar. Às vezes aquela pessoa é magrinha, ela não pratica porque ela não precisa, então ela entra no sedentarismo. Entra para todos aqueles índices de riscos que a gente mencionou. Então a obesidade ela entra desde da, da infância mesmo, não tem uma faixa etária específica para a gente estar direcionando, tá bom? E para quem tem doenças autoimunes, é indicada a prática de atividades físicas? Pessoas com algumas patologias, elas podem praticar atividade física, todas elas. A questão é que elas devem seguir aí um triângulo, né, que a gente brinca. Ela tem que ter, além dela, ela precisa necessariamente fechar esse triângulo com o nutricionista e o médico, tá bom? Por exemplo, o diabetes tipo 1 é super benéfico para o diabético, só que ele é permanente o estado dele. Então ele precisa ter um acompanhamento médico. Então mesmo as autoimunes, ela precisa ser acompanhada pelo médico, tem que ser orientado, e aí procurar um profissional, no caso o educador físico, que é os 3 profissionais aí, para a gente poder estar fazendo atividade específica e o ideal da intensidade ideal e durabilidade ideal aí para essas pessoas. A gente tem mais 2 perguntinhas aqui antes de encerrar a nossa live, é a respeito do tempo, né? Qual o tempo máximo e o mínimo para praticar uma atividade física que seria o ideal? O ideal é distribuir ao longo da semana. A Organização Mundial da Saúde indica 150 minutos, então a gente deduz isso, que jogue isso para a semana. Então, o ideal seria distribuir em 3 dias aí, no mínimo. O ideal é praticar todo dia, 20 minutinhos, todo dia bate os 150. Então, o tempo ideal é de 150 minutos, distribuído ao longo da semana para a gente sair do sedentarismo. Então a gente tem que começar com uma orientação, a gente vai verificar que tem um cansaço inicial, uma falta de força muscular para praticar, e isso tem que ser adaptativo. O indicado é 20 minutos ao dia inicial. Aí, Luciana, nossa última perguntinha aqui é a respeito dos exercícios, né? Os exercícios aeróbicos, eles podem trazer ganho de massa muscular também? Eles podem trazer sim, mas a questão, por exemplo, a gente verifica que atletas de ciclismo têm as pernas super com ganho, com volume, ali, com hipertrofia, né? Tem um ganho. Só que para ganho de massa, a hipertrofia especificamente, a musculação é o mais indicado. Eu falo musculação, mas isso entra crossfit, entra exercícios ou funcionais, não importa. A questão é que a pessoa precisa exigir força para ganho dessa musculatura. A conta é mais ou menos essa. O nosso organismo ele se adapta. Você precisou fazer força ali, o esforço, você tem um ganho de músculos, né? Então o aeróbico ele vem mais para queima, para gasto energético, mas consequentemente acaba tendo aí um ganho de força, de tônus muscular, o que acaba ajudando muito com a massa muscular, tá bom? Bom, acho que é isso então. Agradeço a Luciana as explicações, a todo o conteúdo que você compartilhou aqui com a gente hoje. Foi excelente. Acredito que vai ajudar bastante o pessoal a daqui para frente continuar nessa missão do amor a mim e alcançar todas as metas que cada um Metas e propôs a novos. si, né? Legal. Obrigada, viu, Luciano, por estar aqui com a Obrigado a vocês gente hoje pelo e convite. disponibilizar seu tempo. Tá E joia. obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Obrigada, pessoal. Até Obrigado a mais. todos. Tchau, tchau.